Irmãos, abram por favor em Colossenses, dando sequência, capítulo 1, versículo 24. Olha, eu sei que vocês vêm com a expectativa de um culto palavra devocional e não mais uma aula com slides, mas foi isso que Deus me dirigiu para compartilhar com vocês nessa noite. E tem algumas coisas, alguns princípios também que a gente aproveita para compartilhar com os irmãos, para o nosso ministério. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo de número 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Como eu não vou voltar nesse ponto, eu vou parar a leitura aqui e dizer, claro, quando Paulo diz que o que resta das aflições de Cristo, de jeito nenhum que ele está falando que está faltando alguma coisa, que foi incompleta, de jeito nenhum. Afinal, Jesus está consumado. Vocês já conhecem bem o significado daquele verbo. Ele está dizendo, o que eu ainda preciso sofrer na minha carne, não Cristo, as aflições de Cristo, eu sofrendo, em favor de quem, Paulo? É só continuar a ler o versículo. A favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. A palavra dispensação aqui é oikonomos, oikos casa, nomos lei, lei da casa, a maneira como as coisas são administradas. Podia ser o tempo da parte de Deus que chegou, que me foi confiada em favor de vocês, de novo, a favor do seu corpo, em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Como isso é forte! A gente podia falar só sobre isso aqui essa noite. Na introdução aos Romanos, Paulo fala que Jesus vem para cumprir as Escrituras. E aqui ele está dizendo que o ministério dele é para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Tudo está ligado à palavra. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer, a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos. Eu tenho esse versículo memorizado na atualizada, né? Advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, aqui é a NAA, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam que quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, que ficava a 14,5 quilômetros de Colossos, e por muitos outros que não me viram face a face. Eu faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Oh, versículo precioso, o 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Amém. Pastor Valderrama já orou e nós já falamos amém. É importante dar um título para este trecho, que vocês de maneira mais chique aqui no seminário falam perícope,
chique demais. O mistério de Cristo no ministério de Paulo. E eu quero voltar com aquelas duas perguntas. Onde e como Paulo estava quando escreveu a carta aos Colossenses? E por que ela foi escrita? Eu mencionei isso quando foi, uns meses atrás, para Filipenses. Sabe por que isso é importante? Existe uma coisa, existe algo hoje. A gente pega alguns livros de teólogos renomados que estão escrevendo, sendo traduzidos, e eles colocam em dúvidas coisas que as Escrituras dizem claramente. A regra é tão simples. Onde a Bíblia é clara, eu devo ser claro. Onde ela não é clara, eu devo guardar reservas. Quais são as evidências internas do texto? Eu também entro nesse caminho. Não tem nenhuma dificuldade. Meus irmãos, a possibilidade é essa. É possível que, tudo indica que, as evidências indicam que, mas aqui, nesse caso, onde Paulo estava quando ele escreveu a carta aos Colossenses, aquela rápida introdução que Atos 28 descreve. Quando você olha para o primeiro século, você tem 3 períodos básicos. Você tem o período do começo. Eu sei, eu não gosto de perder tempo com isso. Seja Jesus tenha nascido 4 anos antes dele, ou 6 anos antes dele, ou no 00 mesmo, no 001, até 29, o período escrito nos 4 evangelhos, o período do começo. Depois você tem o período da expansão, que é do ano 30, arredondando até o ano 60, 62, que é o tempo descrito em Atos dos Apóstolos. E depois você tem um período chamado período da consolidação, que pega o ano 60 até o ano 100, depois de Cristo, a igreja indo até os confins da terra, as cartas de João e o Apocalipse. Então, Paulo diz, uma vez em Roma, foi permitido, o texto diz, foi permitido morar por sua conta. Eu até falei assim, em um tom de humor, mas não de reverência, porque o texto diz que Paulo fabricava tendas. Esse termo está sendo usado há muitos anos no meio missionário. Fulano vai para determinado país para trabalhar como físico, como químico, professor de inglês, médico e assim por diante. Como missionário, não. Mas alguém da agronomia vem, alguém da medicina vem, e ele é um cristão. Então ele fabricava tendas. Lembra que eu falei? Ele pegou o dinheiro, foi guardando, abriu uma conta na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal de Jerusalém e deixou lá na poupança. E o texto diz aqui que ele morou por sua conta, ele pagava isso. Por 2 anos, Atos 28, 30, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez e sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Era uma prisão domiciliar, a gente diria. E só tinha um soldado romano do lado dele, porque na época não tinha tornozeleira eletrônica. Senão ele estaria lá. Sério? Então, por exemplo, qual é essa data? Se é o período, vai ser mais ou menos anos 60 a 62. Qual é a data das cartas da prisão? Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão, 60 a 62. Então não temos dúvida. Agora você quer uma evidência interna? Eu vou te dar. Em Atos 18, 2, eles estão em Éfeso, e lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de um lugar chamado Ponto, tá? Desculpa, gente, deixa eu fazer uma correção. Corinto. Estão em Corinto, Atos 18, Corinto. Éfeso 19, corrigi. Natural do Ponto. Recentemente chegado de onde? Da Itália, com Priscila, sua mulher. Por quê? Porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se dele. Tira a Bíblia, vai para um livro de história, vai para estudar a história dos imperadores romanos e acha esse homem chamado Cláudio, encontra a data dele. Tira a Bíblia, encontra a data de Cláudio. Por isso que eu falo para vocês, está vendo? Não estou dizendo que é único, ó. A Bíblia diz tudo NAA,
já me ajudou aqui na minha pesquisa há muito tempo. 54 depois de Cristo é o tempo aqui de Cláudio. Então a história confirma essa data. Por que não sabemos, por que temos dúvida? Não temos dúvida, está tudo certinho. É isso que eu estou colocando para vocês, é aquilo que a gente chama de uma evidência interna. Não, eu só vou ficar nesse ponto. O imperador Cláudio, está em Atos 18:2. Cláudio existiu? Existiu. Que ano ele foi imperador? Ano tal. Então é só você seguir uma cronologia normal. Outra coisa é o naufrágio de Paulo. Uma vez, eu já adotei esse livro algumas vezes. Merece confiança o Novo Testamento. Tem o Merece Confiança o Antigo Testamento, de Grayson Archer, mas esse aqui é de F. Bruce, Frederick Fry Bruce, o homem de Manchester. E ele tem um capítulo nesse livro que ele conta que as pessoas que vão fazer uma espécie de uma engenharia náutica, uma das coisas que eles estudam é o naufrágio de Paulo. E diz que pegando o texto de Atos 27 e voltando naquele lugar, eles conseguiram, muito tempo depois, a ver e estudar com precisão os lugares onde aconteceu esse naufrágio. Qual é a data dele? A história diz, está tudo seguro. Porque você pega, nós não sabemos, que estudiosos que têm dito. As datas da prisão, já falei em Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, está tranquilo. A palavra algemas ocorre 9 vezes no Novo Testamento. Dessas 9, 1, 2, 3, 4, 5 estão nas cartas da prisão. Paulo usa a palavra cadeias, embaixador de Cristo em cadeias. Está claro onde ele estava, como ele estava. Certo? Tá bom, esse é suficiente. Segunda pergunta: por que ela foi escrita, o que pretendia transmitir aos seus leitores? Irmãos e irmãs, estudiosos do Novo Testamento, principalmente os mais antigos, e principalmente aqueles que aceitam a autoridade das Escrituras, são unânimes em afirmar que o pano de fundo de Colossenses é aquilo que se chama de heresia colossense, expressão usada por muitos. Um deles, está aparecendo aí o próximo slide, Grant Osborne, é o homem lá do livro de quase 900 páginas da Espiral Hermenêutica, que escreveu o comentário exegético de Apocalipse, que tem quase 1000 páginas, ainda bem que não são 1000, são só 999. E tem um comentário de Colossenses. E o Grant Osborne vai dizer claramente no seu comentário, aqui não aparece isso, aparece aqui para mim, que trata-se de um falso ensinamento, que Paulo está dizendo, cuidado, que isso daí vai enredar vocês. É uma filosofia enganosa, é uma filosofia oca, vazia, que eu vou comentar daqui a pouco, que é o gnosticismo. Agora, eu peguei o próximo slide, fiz questão de colocar uma definição de um dicionário de língua portuguesa, nem teológico é. Olha o que o dicionário Wise diz, que o gnosticismo é um movimento religioso de caráter sincrético. Sabe o que é sincretismo? O creto aqui é crenças e o sim é junto com... É misturar crenças. E esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era. O dicionário da língua portuguesa fala isso. À margem do cristianismo institucionalizado, do lado dele, concorrendo com ele, combinando judaísmo, misticismo e especulação filosófica. Traduzindo, a salada de frutas do gnosticismo era uma mistura de filosofia grega, judaísmo e misticismo oriental. E você percebe isso nos detalhes da carta. Gnosticismo é uma espécie de filosofia religiosa, várias fontes. Eu vou pular essa definição aí, que está no ISBE. Eu pensava que esse livro fosse traduzido e pegar no Brasil, não pegou. O ISBE, né? O International Standard Bible Encyclopedia, a enciclopédia bíblica de padrão internacional. Acho que é só acho que a Shed Publicações traduziu um volume e depois parou. Você tem isso em muitos lugares.
Então, os pontos principais do gnosticismo totalmente desenvolvido. A alegação de que o conhecimento especial é superior à fé. Claro, por isso é gnostis, conhecimento. A separação essencial de matéria e espírito. A matéria é má e o espírito é bom. É verdade? É verdade? 1 João 4. É o docetismo que eu falo para as pessoas que não são as pessoas que fazem doce. O doceta não faz doce. Vem de dokel, o verbo grego parecer. Eles diziam assim: não, Jesus parece um homem, mas ele é um aion, é um ser celestial. Ele não tinha carne. Até comentei isso na reunião dos professores, então eu vou comentar com vocês aqui. Eu estou no púlpito pregando e falo assim: e tem problema, pastor? Tem muito problema. Porque se ele não tinha carne, ele não poderia ter ido à cruz. Se ele não foi à cruz, ele não morreu pelos nossos pecados. Se ele não morreu pelos nossos pecados, para que o pastor Tiago vai ministrar a ceia do Senhor? Nós vamos lembrar que corpo que levou nossos pecados, que sangue que foi derramado. Ele não tinha carne, não tinha sangue. E a sabedoria de Deus é tão grande, que uma das frases que Jesus fala para os discípulos, que vocês conhecem depois de ressuscitado, ele diz assim: olha, o Espírito não tem carne e sangue como vedes que eu tenho. E João diz: todo aquele que nega, todo espírito que nega que Jesus veio em carne, é o espírito do anticristo. Muitas coisas do gnosticismo, tendência de mesclar o cristianismo, quanta coisa. E isso estava envenenando. É essa expressão famosa que alguns gostam de dizer, se a palavra filosofia aparece na Bíblia, né? Colossenses 2,8. Cuidado que ninguém venha a enredar essa ideia de que você joga a rede lá para trazer os peixes, não é? Come muito açaí, farinha de mandioca do lado e muito peixe. Comi um filhote lá na casa do Demer. Não é o filhote, é vaca do peixe, não é o filhote do cachorro, não. Delícia! Bem mais barato. O quilo aqui é 80 no mercado lá. Eu vi o mercado lá. Muito bom. Sabe o que é isso aqui? É um livro chamado A Tradução Completa das Escrituras Gnósticas. Não tenho e nem vou ter, não vou comprar. Mas isso aqui está na Amazon, da editora Madras. Madras onde? Índia. Sabe quais as heranças do gnosticismo no mundo atual? Esoterismo, teosofia. Lá em Goiânia tem uma logosofia. Tudo isso está ligado a conhecimento. Agora, qual é o problema? É aquilo que nosso amigo JS, também conhecido como John Stott, fala no seu comentário de 1 João. A maneira mais rápida e segura para você detectar uma religião verdadeira da falsa é fazer uma pergunta: quem é Jesus Cristo aqui? Quem é? Não é publicado mais, mas a ASTE, Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, parecia até o nome do John Barth lá na década de 70, 80, publicou um livrinho chamado, livrinho porque ele é pequenininho, Quem é Jesus Cristo no Brasil? Quem é Jesus? Só um esboço, praticamente. O mistério de Cristo no ministério de Paulo. O sofrimento e a dedicação de Paulo pela igreja, que eu coloquei para vocês. Versículo 29, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o máximo possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Eu quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não viram a minha face. Faço isso para que o coração deles seja consolado, a maneira como Paulo se dava e fazia. É bonito a gente ver as fotos do ministério do Wesley e da Francisca, mas tem preço, a gente sabe, tem preço, não é à toa, não é de graça. Mas Colossenses é uma carta cristológica. Se Efésios dá ênfase à igreja, Filipenses aos relacionamentos, eu sei que fala de Cristo, mas aqui é cristologia. A palavra Cristo aparece 25 vezes em 24 versículos. Tem um versículo que menciona 2 vezes, em todos os capítulos. E eu só fiz um esboço aqui.
de como aparece no meu parágrafo. E no final eu vou fazer uma aplicação. O versículo 27, Paulo menciona o mistério que esteve escondido, 26, durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado. A palavra mistério, no grego, é quase a mesma coisa. Mysterion significa alguma coisa, exatamente o que ele diz aqui, que esteve guardada, mas que agora está sendo revelada. Não é aquele sentido assim, isso aqui é um mistério, ou seja, ninguém entende, está além da superfície. Não, agora foi revelado. Por que só agora? Porque agora chegou a hora. E Paulo diz com todas as letras quem é esse mistério. Ele disse Cristo. E a primeira coisa que ele diz sobre Cristo é: Ele em vocês, dentro de vocês, a esperança da glória. Naquela apostila, que textos selecionados que a gente montou para a teologia bíblica do Novo Testamento, das cartas paulinas, eu coloquei 3 textos de 3 teologias diferentes, só com a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Eu quero a expressão favorita de Paulo. Lembrando que o N é aquela preposição que tem um N dentro de uma bolinha, e uma bolinha ao voltar dentro dele, nos braços dele, no colo dele, dentro dele. Então Paulo diz: Cristo em vocês é a esperança da glória, é vitória, é vida futura. Se Ele estiver em vocês, Ele é a esperança. Segundo, Ele é um padrão de maturidade. Versículo 28, que eu falei que quando eu fui ler, eu parei aqui, eu falei, peraí, eu estou lendo que eu estou falando que está na minha cabeça, mas não está no texto, né? Que era aquela outra versão, que a gente fala que era o alvo de Paulo como professor. Eu falei muitos anos isso nos congressos da editora. Eu uso os 3 verbos. Nós anunciamos a todo homem, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria. Para quê, Paulo? Para que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Ele é o padrão de maturidade. Vocês sabem a semelhança entre Efésios e Colossenses. E Paulo fala lá que ele é a estatura do varão perfeito. Quem é o padrão? Eu também tenho os meus escritores, preletores, teólogos que a gente gosta, que a gente admira. Mas o padrão, Paulo diz, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Como a gente bem sabe na prática, o discipulado não é discípulo nosso, é discípulo de Jesus. Aqui eu repito um pouco o esboço, para fim didático, e dou continuidade. Supremacia de Cristo, Ele é a esperança da glória, Ele é o padrão da maturidade, Ele é o mistério de Deus revelado, que Ele volta a falar aqui no capítulo 2 e no versículo 2. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Espírito Santo guiou a mente de Paulo para que ele usasse 3 vezes nesse texto que eu li hoje a palavra mistério, porque eu mencionei que o gnosticismo era uma mistura de filosofia grega com judaísmo, com religiões de mistério do Oriente. Então Paulo está dizendo assim: você quer saber qual que é o verdadeiro mistério? Você se sente atraído por isso? Sinto. É Cristo, Ele é o mistério de Deus, revelado, claro, aberto e exposto. E para completar, vem um maravilhoso versículo. Até falei na reunião dos professores, o pastor Jessé falou que ele ficou com a cereja do bolo, que foi o parágrafo. E esse versículo aqui caiu para nós. Por quê? Porque Paulo diz: o mistério de Deus, que é Cristo, em quem a maioria, não, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, guardados, escondidos. Só que não é escondido, ninguém pode ver, não entra aí, é um mistério, é essa sala. Não, foi muito revelado. Jesus estava no meio do povo, os profetas estavam no meio do povo. Todos os tesouros da sabedoria, afinal de contas, é aquilo que foi pregado semana passada. Só coincidiu que foi pregado semana passada.
Quando prego nesse texto eu também menciono. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito, Ele é, nele foram, Ele, tudo. Já imaginou? Eu não vou cantar, mas o famoso cântico diz: Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Irmã Florisa conhece. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Jesus é melhor sim que em ouro e bens, é melhor do que tudo o que tens. Nós colocamos aqui que Ele é o depósito total e final da sabedoria divina e do conhecimento espiritual. Eu nem quis ir para comentário de Colossenses, que eu estou com eles aqui para ler isso aqui. Não adianta, eu não vou ter tempo. Mas é muito maravilhoso. Todos os tesouros estão da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O dia que o pastor Klaus pregou, ele mencionou, falou assim: para mim o mais importante é o que está aqui, ó, ser achado nele. E aqui eu queria aplicar a sabedoria e o conhecimento estão nele. Não se iludam com isso. A preocupação de Paulo contra o engano. Por que ele fala isso? Digo isso a vocês para que ninguém os engane. Ninguém quem? Com os argumentos falaciosos, enganosos. Ele vai usar essa expressão. Ninguém vos engane com palavras vãs, com a sua filosofia. As pessoas se encantam. Eu sei disso. Pastor Tiago mencionou a questão aí do Papa, e isso, não sei o que, poliglota. Ele começou falando em inglês, depois falou isso, ele falava espanhol, foi missionário no Peru, e foi isso. E não estou falando que ele é um enganador, nada disso. Aliás, quando o Júlio Bergoglio, o argentino, assumiu, ele foi sábio. Na primeira semana, na segunda do pontificado, ele foi e disse assim: eu não sou infalível. Lembro bem o dia que ele disse isso. No bom sentido, tá? Ele foi esperto, foi sábio. Contra quem é que está querendo enganar? A gente não sabe. Claro que sabe. Por que ele está falando isso? Porque pastores, o GAP, você é chamado para guiar, para alimentar e para proteger o seu rebanho. Você acha que isso aqui é só naquela época? Um homem tinha parado de vir naquela igreja que eu cheguei para pastorear. O filho dele falou assim: não, tem uns vizinhos lá do meu pai, testemunho de Jeová. Eu quero visitar seu pai nessa semana, 70 e poucos anos. Quando eu cheguei, eu falei assim: o senhor podia pegar a sua Bíblia? O filho dele era tesoureiro da igreja há muitos anos. Muito educado, tranquilo. Eu abri o texto e disse: o que a sua Bíblia diz que Jesus é? É isso que ele é. Não que os seus vizinhos estão dizendo. Ele voltou para a igreja e ficou até falecer alguns anos depois. E ele falava: pastor, aquela visita, claro, é minha obrigação proteger minha ovelha das heresias. E aí o que a gente faz? Coloca Cristo. Olha, eu pedi aqui autorização para o pai, para a mãe, não tem censura, não tem outras intenções, não vou ser processado. Mas eu estava sentado ali mais ou menos um mês atrás e eu olhei a Bíblia da Aline. Eu falei: deixa eu ver sua Bíblia. Alice Santos Paim, é isso? Souza Paim. É porque hoje em dia nenhuma pessoa que ela é adolescente, né? Ninguém mais estuda, ninguém mais anota, ninguém quem? Significa que todo mundo tem que ser como ela, que ela é a melhor, assim por diante, nada. Para registrar aqui, Eu falei: termina lá o ensino médio, vem fazer um ano. Te dá um desconto. Mas tem que comprar outra Bíblia, porque essa aqui já está toda anotada. Agora você tem que anotar as coisas que você vai aprender nas salas aqui. Isso é maravilhoso. Estou estudando sem que eu seja aluno de seminário, aceitando a autoridade das Escrituras. O que Paulo faz? O que Paulo faz aqui? Paulo está dizendo que a proteção rápida e segura contra o gnosticismo é apresentar o verdadeiro Cristo. E o que Paulo faz? Mostra ele como alguém na criação e na crucificação.
Então você pode ir lá na biblioteca, na enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, dos 6 volumes do Russell Champlin, e lá na letra G, ele vai te dar, ainda estava olhando hoje, umas 6 páginas. Você pode ir lá no Wikipedia e tem lá gnosticismo. Você pode estudar muita coisa, eu fiz um estudo e tal, pode fazer muita coisa. Mas Paulo vai dizer assim, o que você resolve mesmo? Não para o gnosticismo, já passou. Você não vai eliminar ele lá. Você vai proteger as suas ovelhas. São 2 coisas que eu falo em igrejas. Primeiro, mas nós precisamos, não, você não vai mudar lá fora nada, não se iluda. Primeiro é a sua casa e depois a sua igreja. Você está protegendo a sua família, pai? Você está protegendo a sua igreja, pastor? Essa é a minha obrigação. Ah, pai, porque lá na casa da minha colega, ainda bem que você falou, filha, lá na casa da sua colega. Então, para mim hoje é isso. Como é que eu consegui criar minha filha que tem 34 anos? Ela está no Evangelho? O que ela está ensinando para os filhos dela? Só isso, não vou responder. Segundo, para as igrejas onde eu passei como pastor, o que eu faço? Foi isso que Paulo fez, lá na prisão. De novo ele repete aqui, embora esteja ausente. O que ele está fazendo aqui? Não vai resolver, mas vai proteger. Guarda isso daí. Porque nós precisamos, não sei o que. Não vai resolver. O gnosticismo já passou. Tem séculos. Agora o que ele está dizendo é o último slide. Obrigado, o irmão lá. Ele não é meu aluno ainda não. Caleb, Brasília, terra boa. Então, apresente Cristo. Apresente Cristo. Mas como é o Cristo que você vai apresentar? Estou terminando. Aquele livro que não é publicado mais, que muitos de vocês já leram, principalmente os mais antigos, e tem, de J.B. Phillips, Seu Deus é Pequeno Demais. Feliciano Amaral cantava, não creio num Cristo vencido. Uma vez eu vi uma pessoa lendo uma poesia, falava assim, o meu Cristo, eu tenho ela guardada. Ela escreveu principalmente para dizer qual não é o meu Cristo. Que Jesus você crê? Estava falando na reunião dos professores que eu fui num culto de formatura ecumênica e perguntei para o espírita quem é Jesus para vocês. Quem é Jesus no catolicismo? Ele não é o único mediador. Não contraria as escrituras? Ele não é o único mediador. Senão não teria a reza da Maria lá. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Qual é o tamanho do seu Cristo? Que coisa maravilhosa como Paulo. Eu quero só resumir com isso. Nele estão guardados, ocultos, escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso não é suficiente para você? Não é suficiente? Ele não preenche? Ele não satisfaz? Tem muitas coisas, você vai ver páginas às vezes, de gnosticismo, mas Paulo diz, Cristo é maior do que tudo isso. Sabe Salomão? Jesus fala o quê? Aqui está quem é maior do que Salomão. Sabe o templo? Aqui está maior, quem é maior do que o templo. Sabe o sábado? Então eu sou o Senhor do sábado. Primeiro e último, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Qual é o tamanho do seu Cristo? Paulo fala para a igreja de Colossos. Se você lembrar o que ele é, o que ele sempre foi, por isso que eu quis começar lendo Provérbios 8, 22, e o que ele fez na cruz. No capítulo 2, já é do próxima semana, versículo 14, 13, Paulo vai dizer assim, que lá na cruz ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. É como se ele falasse assim, o gnosticismo fez isso? Fez isso? Tá bom, tem que parar. A eficácia de Jesus. Essa carta é maravilhosa. Mas, cuidado, dá licença de usar essa ilustração, para você não jogar a carne fora, o filé fora, e ficar roendo o osso. Pega o que Paulo está dizendo.
Se Cristo estiver em você e você vê quem Ele realmente é, você vai ver qual é o verdadeiro mistério e qual é o conhecimento que realmente salva. Amém? Posso encerrar, pastor Tiago? Então vamos ficar em pé. Ó Deus, nós encerramos dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Como cantamos nessa noite, Tu és digno, Jesus. Esse é um culto cristológico. Cristo acima de tudo e acima de todos. Ele disse: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu dei a primeira palavra e vou dar a última palavra. Não importa quantos sistemas religiosos vão surgir ao longo da história, as minhas palavras não passarão. Glória ao teu nome, Jesus. É um privilégio, é uma bênção a gente poder ter acesso, a gente poder ler e entender claramente quem é Jesus. Mas usa a nossa vida para levar essa mensagem aonde o Senhor quer colocar cada um aqui. Porque se Cristo estiver na pessoa, ela vai ter esperança da glória. E ela vai conhecer todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A Ele a glória. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e esse amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, direção do Espírito Santo, seja com todos nós até o dia da glória de Cristo. Amém.